Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada uma de nós. O tema para o nosso devocional diz assim: Moisés prosseguindo com esperança, mesmo sem saber se alcançaremos a promessa. A leitura bíblica está em Hebreus 11, do 23 ao 29, que diz assim: Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, e tentando isso os egípcios foram afogados. A leitura bíblica apresenta de forma muito objetiva a história de Moisés, que já em sua tenra idade enfrentou a dor da separação de seus pais. Sua mãe, a fim de livrá-lo de uma sentença de morte, o colocou em um cesto e orientou que sua irmã Miriam ficasse vigiando. Ao ser encontrado pela filha de Faraó, ficou livre da ameaça de morte e foi reconduzido ao seio da família. Porém, após o período de amamentação, fora novamente separado de sua mãe. Sendo adotado pela filha de Faraó, recebeu uma educação que visava prepará-lo para um alto cargo de liderança no Egito, ou quem sabe, até mesmo para o trono. Entretanto, observamos em Moisés uma inquietação pela sua origem, pelo seu povo. Ao sair para ver a situação do povo, matou um egípcio que ferira um hebreu e escondeu o seu corpo. Tempos depois, ao tentar solucionar um conflito entre 2 hebreus, ouviu de um deles o que vinha tentando esconder, que havia assassinado um egípcio. Diante da descoberta do seu segredo, precisou fugir, intentando se livrar de um duro julgamento. Sua fuga tornou-se um divisor de águas em sua história, de príncipe egípcio a pastor midianita, o que era inclusive desprezível para os egípcios. De um valente, treinado no mais avançado exército do mundo, para servo sendo forjado no deserto. Sua vida foi cheia de contrastes, mas a fé despertou em Moisés forças para atender ao chamado do Senhor. Através de uma convocação inusitada, uma sarça ardente, Deus o chama para cumprir o seu propósito, libertar o seu povo da escravidão do Egito. E já durante a convocação, Deus faz a promessa de levar o povo a uma terra boa, conforme está em Êxodo 3:8, que diz assim: E desci para livrar da mão dos egípcios. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Moisés saiu daquela experiência já com uma garantia de que o povo entraria na terra que o Senhor havia determinado, independente do que viesse a acontecer. Quando estudamos a história de Moisés, vemos o quanto seu coração se inclinava para o seu povo. Todas as experiências e aprendizados no Egito não suplantaram sua essência. Mesmo antes do chamado do Senhor se concretizar em sua vida, Moisés já vinha renunciando sua relação com o povo egípcio. Ele tomou um rumo completamente diferente do que havia sido planejado para ele pela nobreza egípcia, para ir de encontro ao plano de Deus, mesmo sem que ele havia se dado conta disso. Moisés saiu de uma condição que muitos até gostariam de estar, possuir status, privilégios e riquezas.
Porém, bem sabemos que tudo isso é passageiro. Sua vida de nobreza foi estratégica e transitória. Estratégica porque ele precisaria saber como se dirigir e conduzir no palácio ao se apresentar como líder que libertaria o povo. E transitória porque Deus cumpre todos os seus propósitos em seu tempo. Na perspectiva humana, pautada em conceitos mundanos e materialistas, Moisés estava agindo como um tolo até. Porém, no plano espiritual, ele dava um passo muito grande. Avançava para cumprir tudo o que Deus planejou. Eu posso utilizar uma palavra para resumir a decisão de Moisés: renúncia. Precisamos aprender isso hoje, com esse importante líder levantado pelo Senhor. E o que está relatado em Hebreus 11, do verso 23 ao 29, destaca justamente o ato de renúncia para alcançar algo muito maior. Moisés, para prosseguir, para avançar, teve que se desligar, se desapegar do materialismo, da opulência e da cultura idólatra do Egito. E não é diferente para nós hoje. O que precisamos renunciar para prosseguir? Cada uma de nós deve saber. Não conseguiremos prosseguir com esperança nos fundamentando nos parâmetros de um viver mundano, pois justamente ao olharmos para o estilo de vida pautadas nesse sistema, não teremos esperança alguma. Toda a esperança de Moisés fora alimentada porque ele decididamente olhou para o que era invisível. Ele preferiu aceitar o sofrimento, as humilhações, porque ele sabia que Deus iria cumprir suas promessas. Em Deuteronômio 34, do 1 ao 6, narra os últimos momentos da vida de Moisés. Ele vê a terra de longe, mas não entra nela. Moisés liderou o povo durante a caminhada no deserto. Porém, a liderança do povo na terra prometida foi responsabilidade de Josué. Por vezes, podemos até pensar, puxa, mas Moisés não entrou na terra prometida. Mas quando meditamos atentamente, compreendemos que a terra prometida não era o fim em si mesmo. Deus planejou algo muito maior, que era enviar o seu filho através da nação de Israel e estava cuidando disso. Eu aprendi com essa meditação o seguinte: o fato de não vermos ou vivermos o cumprimento de uma promessa não significa que não aconteceu ou que não acontecerá. Moisés não entrou na terra prometida, porém, como grande líder, conduziu o povo ao caminho da libertação do Egito. Assim, o povo hebreu foi preservado e se fortaleceu como nação da qual viria o Salvador. Moisés, portanto, viveu para cumprir a missão que Deus designou. Aprendi também que Deus faz promessas e as realiza para atingir os seus propósitos e manifestar as obras de suas mãos. Não para que uma pessoa especial viva o cumprimento delas, ainda que seja um grande líder e servo. Os propósitos de Deus são por demais grandiosos para que suas promessas se cumpram apenas para atender expectativas humanas. Todavia, há uma promessa que com certeza, ainda que achemos demorado, se cumprirá, que é o dia glorioso do Senhor. Esse dia, até mesmo quem não espera, verá. Por isso, devemos aguardar renunciando, nos desapegando da aparência do mundo e alimentando a nossa esperança, olhando para o Senhor. Afinal, temos como expectativa alcançarmos o descanso eterno em Cristo. Para concluir, gostaria de ler o que está em Tito 2, do 11 ao 3, que diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Irmãs, que essa palavra pode frutificar, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.